Fala pessoal, tudo bom? Vamos então para mais uma resolução de questão aqui da prova da FATEC do primeiro semestre de 2023. A gente agora vai resolver a questão número 9. Vamos começar pelo primeiro passo para resolver uma questão, que é ler o enunciado. Qualquer elemento de uma matriz M pode ser representado por MJ, em que I representa a linha e J a coluna em que esse elemento se localiza. Dada a matriz M, considere que cada elemento M e J da matriz apresentada indica a quantidade em quilogramas da hortaliça HI. Aí H1 é igual a agrião, H2 igual ao almeirão e H3 igual ao alface, produzida pela fazenda vertical FJ. Então, fazenda 1, fazenda 2 e fazenda 3, né? F1, F2 e F3. Assim, cada elemento dessa matriz representa a quantidade de um tipo de hortaliça produzida, em média, semanalmente para cada fazenda. A análise dos dados apresentados na matriz permite concluir corretamente que, em média, a produção semanal, e aí tem várias alternativas, né? E o que a gente vai fazer aqui, né? Primeira coisa é a gente entender o que a questão está falando pra gente. Basicamente, ela tá dando essa matriz aqui pra gente, e tá falando que a matriz naturalmente tem linhas, né? E tem colunas, certo? Ele tá falando, olha, as linhas, cada linha representa uma hortaliça. Como é que eu sei disso? Olha aqui, ó. Tá vendo que aqui tá em que I representa a linha e as hortaliças é HI? Aqui ele tá falando pra gente que esse I aqui é da linha, então cada linha representa uma das três hortaliças, beleza? Então, ó, a linha 1 representa agrião, a linha 2 representa almeirão e a linha 3 representa alface. Vamos deixar anotado aqui para a gente lembrar. Então, a linha 1 representa agrião. A linha 2, almeirão. E a linha 3, alface. Beleza, então a gente já tem essas informações aqui que o enunciado passou pra gente, e ele também vai falar das fazendas, né? Então cada fazenda também vai representar uma coluna aqui, vai representar a fazenda, né? A gente sabe disso, olhando também para o enunciado, a gente consegue ver que ele fala, ó, cada fazenda, né? A fazenda aqui, ó, FJ, ele fala da fazenda J, ou seja, cada coluna, porque J é coluna, representa uma fazenda. Então vamos colocar, acho que essas informações da fazenda a gente coloca, precisa escrever fazenda, né? A gente só coloca o número aqui, a gente já vai saber do que a gente está falando. Então, ó, aqui em cima a gente coloca o número 1, aqui vai ser a fazenda 1, aqui vai ser a fazenda 2 e aqui vai ser a fazenda 3. Então a gente entendeu a lógica aqui, vamos olhar então as afirmações que ele faz e ver quais delas fazem sentido. Bora lá. Primeira coisa, do total de hortaliças, então por que começa do total? Porque ele está falando, ó, análise semanal, análise dos dados apresentados na matriz, permite concluir corretamente que, em média, a produção semanal do total de hortaliças da fazenda F3 foi maior do que da fazenda F1. Então ele está falando, olha, o total que eu produzi na fazenda F3 é maior do que o total que eu produzi na fazenda F1. O que isso quer dizer pensando na matriz? Ele está falando o seguinte, ó, a soma disso aqui, né, porque tudo que eu produzi na fazenda 3 está aqui, né, nessa coluna aqui, ó. Então, tudo que eu produzi nessa coluna aqui é mais do que tudo que eu produzi nessa coluna aqui. É verdadeiro ou falso? Não sei. Vamos fazer a soma aqui e descobrir. Então, ó, somando esses valores, o que a gente tem? Aqui tem um monte de zero, então continua zero. Vamos dar um zoom aqui para a gente conseguir fazer os números mais fáceis. Então tem 9 mais 8 dá 17, mais 4 vai dar 21. Beleza? Então aqui fica 1, sobe 2. Aí vai ficar 6 mais 5 dá 11, 11 mais 2 dá 13. Então aqui deu 1.310. A gente sabe que o total da fazenda 3 é 1.310. Vamos olhar agora para a fazenda 2, aliás, para a fazenda 1, né? Que ele fala, ó, o total de hortaliças da fazenda 3 foi maior que o da fazenda 1. Vamos ver quanto é que foi da fazenda 1, então, para a gente saber se o da fazenda 3 foi maior ou não. Fazendo a soma aqui, a gente vai chegar em 0, 0 mais 0 mais 0 dá 0. 5 mais 6 dá 11, então aqui fica 1. Sobe 1 aqui. Aqui, 9 mais 1 dá 10. Mais 2, 12. Mais 1, 13. Então, 1.310. O que a gente chega? Que o total produzido na fazenda 1 foi igual ao produzido na fazenda 2. Ou seja, essa primeira alternativa está errada. Então, vamos voltar aqui. Essa aqui está errada. Vamos para 2. A análise semanal fala que, em média, a produção semanal do alface da fazenda 3 foi menor do que nas demais. Então, ele está falando, olha, o alface da fazenda 3 foi menor do que os das demais. O que é o alface da fazenda 3? O alface da fazenda 3, eu vou apagar essa soma que a gente fez aqui, para não poluir tanto essa matriz aqui, mas ele está falando para a gente olhar a produção de alface, certo? Para olhar a produção de alface, a gente precisa lembrar onde é que está o alface, né? Quais dessas linhas representam o alface. A gente fez isso antes, o alface é a linha 3. Então vamos olhar, ó, o total da fazenda de alface da fazenda 2 foi menor que nas demais. Fazenda 2, alface foi 620.
É menor do que a 1? É menor. É menor do que a 2? Não, é maior do que a 2. Ou seja, a fazenda 2 não foi menor do que as demais, foi menor do que a 1, mas foi maior do que a 2. Então, essa segunda também está errada. Terceira, a produção do almeirão da fazenda 1 é o dobro da fazenda 3. Então, vamos olhar. Almeirão é a segunda linha. A produção de almeirão da fazenda 1, que é 160, é o dobro da fazenda 3, que é 80. 160 é o dobro de 80? É. Ou seja, essa aqui provavelmente é a correta. Vamos dar uma olhada no restante, para a gente ver se a gente não acha alguma outra coisa aqui. Então ele está falando que a média de agrião da fazenda 2 foi maior que nas demais. Vamos olhar, agrião da fazenda 2 é 580. Foi maior do que as demais? Foi maior do que a 1, mas não foi maior do que a 3. Então essa aqui também está errada. Depois, a média do total de hortaliças da fazenda 1 foi maior do que da fazenda 3. Total de hortaliças da fazenda 1 foi 1.310, lembra que a gente tinha somado? E o da fazenda 3 é a mesma coisa. Ou seja, essa aqui também está falsa, porque ela não é maior, ela é igual. Então, a gente chega que a alternativa correta é a alternativa C. Beleza, gente? Essa aqui é uma questãozinha, mais uma questãozinha de raciocínio lógico aqui. Sei que às vezes a pessoa se confunde com esse monte de afirmação, mas vocês viram que no fim o que a gente precisou fazer aqui? Somar. Somar e interpretar o que eles estavam falando aqui. Se é a primeira vez que você tem contato, de repente você se assusta, fala, nossa, eu não ia pensar em tudo isso, não se preocupa que à medida que você for fazendo mais questões, vai ficando mais claro para você como é que você faz essas associações. Tá bom? Então reassiste o vídeo, vai fazendo outras questões. Eu sempre recomendo que, quando você tiver feito várias questões, daqui 2, 3 dias, volta e tenta refazer essa questão sem olhar a resolução. Abre e tenta refazer, ver se você consegue. Se você conseguir, é um bom sinal, é sinal que você conseguiu absorver ali e você já ajuda seu cérebro a se lembrar, porque se forçar a lembrar, né, a recordação ativa ajuda muito nesse processo de fixação, e principalmente essas questões de raciocínio lógico, que não tem tanto conteúdo por trás, geralmente são coisas mais básicas, é importante que vocês pratiquem bastante para que fique na ponta da língua, porque a FATEC gosta muito desse tipo de questão. Tá bom? Valeu, gente. Até o próximo vídeo.